Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero começar com você um estudo sobre como estudar melhor, como aprender a estudar. Vou escrever um livro também sobre isso, com o mesmo conteúdo e botar na Amazon. E você, se você quiser me ajudar, compra o livro lá na Amazon. Não estou escrevendo ainda, quando estiver pronto você poderá procurar. Eu vou avisar aqui e você poderá procurar. É interessante que vou deixar esse vídeo aqui aberto para que você possa saber meios de estudo, formas de estudar, que às vezes as pessoas escondem e são muito simples, são muito fáceis. Eu vejo as pessoas geralmente complicando muitas técnicas de estudo, inventando coisas mirabolantes, quando coisas muito fáceis resolvem a sua vida. Às vezes algumas pessoas dizem assim, olha como eu sou inteligente, como todos os brasileiros são burros. Tem um discurso desse aí dos radicais tradicionalistas, que eles são inteligentes e todos os brasileiros são burros. Então, já que a gente quer acabar com essa palhaçada, né, de falarem que os brasileiros são burros e que nós não podemos fazer nada, seria bom que a gente ensinasse algumas técnicas de estudo. E é o que eu vou fazer para você aqui de graça, tá? Vou te ensinar algumas técnicas de estudo que vão servir desde o ensino médio ou antes até o final da universidade ou depois, tá bom? Então você vai aprender técnicas de estudo comigo e nós vamos começar desde o início, desde o comecinho. Você pode ver alguns vídeos que eu já tenho antes que falam sobre como memorizar qualquer texto e como memorizar qualquer texto usando o Palácio da Memória. Isso aí também faz parte do nosso aprendizado aqui, já estão publicados esses vídeos e você poderá vê-los quando esse vídeo for ao ar. E já estarão esses outros vídeos publicados. É interessante que você vai precisar de memorização, vai precisar de caligrafia e da técnica de estudo do fichamento. E a partir disso nós vamos usar outras técnicas para formar textos, tá bom? Nós vamos formar textos com o que pudermos fazer praticamente usando as mãos. Vamos usar muito pouco o computador. Vamos usar o pensamento e as mãos, que é a melhor forma de se estudar. Tá bom? Então eu vou tentar ajudar você, porque eu não sou o mais inteligente do Brasil, não sou o melhor em nada no Brasil, mas eu quero te ajudar a ser um pouquinho melhor, assim como eu consegui ser um pouquinho melhor em alguma coisa, tá bom? Aqueles que querem ser muito melhores que os outros, eles têm um valor muito alto, né, dos cursos, então eu vou te ensinar de alguma forma, mas de uma forma gratuita, porque eu sei que, segundo Deus, nós precisamos ajudar as outras pessoas. Segundo a Bíblia Sagrada, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe fazer o bem, pode ensinar ao outro gratuitamente, mas mesmo assim você acha que vai salvar a nação, desde que a nação te pague para aprender, não é o suficiente. E esse canal é um canal cristão, um canal protestante, um canal religioso evangélico, se você prefere assim. E o que significa isso? Significa que os evangélicos e os protestantes em sua história sempre primaram por trazer às pessoas a possibilidade de aprender. Para quê? Para que primeiro lessem a Bíblia e depois de lerem a Bíblia pudessem mudar o mundo em que vivem. E é exatamente o que acontece nos países de origem protestante, são países desenvolvidos. Por quê? Porque aprenderam a estudar e ler a Bíblia. Então estou fazendo o meu papel como educador evangélico, ensinando a você como fazer o seu trabalho, uma metodologia que vai servir para você desde o ensino médio até depois da faculdade, tá bom? Então que Deus abençoe. Vamos começar com uma aulinha básica, mas bem básica, mas acho que está explicada o sucinto ali sobre caligrafia que vai entrar aí para você. Obrigado, fique com a gente. Olá, como eu prometi, eu vou ensinar a vocês algumas técnicas de estudo. Hoje, especialmente, vamos trabalhar com caligrafia. Você pode pensar assim, mas caligrafia como técnica de estudo? É, exatamente, a caligrafia, a boa e velha caligrafia, é a maior técnica de estudo que nós temos. Perdemos muito esse costume por causa do maldito PowerPoint, a maldição do PowerPoint. O PowerPoint impede que você escreva e as pessoas às vezes estão exibindo as coisas e nem o professor sabe mais usar um quadro negro. Muitas das vezes, não totalmente, mas em muitos casos, não sabe mais usar o quadro negro pois está sujeito ao PowerPoint.
E você, quando tem um PowerPoint, você prefere muitas vezes pegar os slides para ler, que ninguém nunca lê os slides, na verdade, ou se lê muito superficialmente, é mais do que escrever. Mas eu vou te dizer uma coisa, é mais importante você escrever, sabe por quê? As suas mãos, elas concentram boa parte da função do seu cérebro. Se você observar a mão, ela é a ferramenta mais apurada que nós temos. Ferramenta mais apurada à disposição do homem. Sendo que, quando você vê os neurocientistas mostrando um certo tipo de gráfico sobre isso, chamado homúnculo, ele tem uma configuração estranha, onde as mãos são grandes e a boca também é grande. Porque você, tanto oralmente quanto pelo fazer das mãos, você consegue movimentar e ocupar bastante seu cérebro. Se você não consegue prestar atenção em alguma coisa enquanto está estudando, escreva, porque escrevendo você terá atenção ao que você está estudando, porque seu cérebro naturalmente prestará atenção ao que você está escrevendo. Então, sabendo, sem muitos detalhes, você precisa saber mais ou menos o que é importante para uma boa caligrafia. Eu estou aqui de frente e jogo o papel mais ou menos a 45 graus da minha posição, mais ou menos assim, eu estou aqui, certo? Estou com o papel 45 graus. Essa é a posição correta para você escrever. Nós vamos usar, durante nossos estudos, um fichário como esse, tá? Isso aqui é um fichário, né? Mas o fichário, algumas pessoas erram porque abrem o fichário e querem escrever no fichário, escrever aqui dentro. Não escreva aqui dentro. Tire as folhas e escreva fora. Use o fichário somente para guardar o que você escreve, tá bom? Guardar o que você estudou, você já escreveu e estudou. Estudar é escrever, você escreve o que você está estudando, aprendendo, lendo, basicamente isso. Para estudar você tem que escrever, usar as mãos, pois elas interferem diretamente no seu cérebro. Bom, vamos direto para a caligrafia. Já que a caligrafia é importante porque provoca a atenção e, além disso, faz com que seu cérebro memorize melhor as informações, você precisa ter uma boa caligrafia, porque se você não tiver uma boa caligrafia, você provavelmente não vai encontrar o que você precisa quando você for procurar. O nosso objetivo é encontrar as coisas que nós procuramos. E às vezes, com uma má caligrafia, nós escrevemos e fica uma bagunça tão grande que mal sabemos onde está. Ao passo que, quando temos uma boa caligrafia, o encontro das matérias fica muito mais fácil. Qualquer marquinha que você faça, ela é notória, porque sua caligrafia é uniforme. E quando você marca isso, e aquela marcação foge da uniformidade e chama mais atenção. Agora, se você não preza pela caligrafia, sua escrita não vai ser muito uniforme, ela vai ter alguma coisa mais gestual e não proposital, digamos assim. Então é importante que você tenha uma boa caligrafia. Existe um método de caligrafia que é um dos mais antigos e que eu vou te ensinar aqui. Tem um autor, um professor de caligrafia que chama de método feijão com arroz. Você vai fazer isso aqui, ó. Na verdade é isso, ó. A letra A, por exemplo, ó, vai em cima, volta embaixo, sobe, vai em cima, volta embaixo, sobe. Ou seja, o A simplesmente ele faz um laço, ó, e volta, tá vendo? Então, o movimento básico é esse. Você começa de baixo, sobe, faz um laço aqui e fecha, e depois volta para baixo. Ou seja, temos a letra A. Claro que eu exagerei nesse laço. Esse laço não precisa assim ser assim tão largo, mas vou continuar exagerando para você perceber. Aí vou continuar aqui, vamos fazer a letra O. Eu venho aqui, fiz o laço, depois eu dou uma fechada, certo? Observe que as letras sempre vêm e fazem um laço, ó. Inclusive a letra D, por exemplo, né? Se você for para uma outra letra como o P, ele vai fazer um laço também, tá vendo? Ó? Aqui tem um laço, mas só que esse laço você vai fazer isso aqui, ó, né? São laços que você faz. Só que a gente não mostra esses laços, a gente fecha a escrita para que o laço não apareça. Por exemplo, no caso do P, eu vou fazer um laço aqui
outro laço aqui e outro laço aqui. Isso que é um P, certo? Mas, quando eu vou escrever o P, quando eu acostumo com a técnica de caligrafia, eu escondo esses laços. Ou seja, até coloquei esse laço aqui no final, mas desconsidera. A caligrafia é a arte de você escrever com laços. Você tem que fazer laços para que as letras se relacionem. Vamos usar mais um exemplo aqui, que é um outro tipo de laço, que seria este, ó. Um laço que seria uma letra E ao contrário, né, de cabeça para baixo. Então isso é um laço. Mas agora, se eu junto essa letra E, veja o que parece. Veja, parece uma letra M. Mas na verdade continua existindo o laço. Ou seja, a base da caligrafia é você usar laços que façam com que as letras se juntem. Vamos fazer, por exemplo, a palavra uma palavra comum. Vou fazer a palavra assim, comum mesmo. Aí eu venho aqui, ó, vou marcar aqui os Opa, vou botar um laço aqui. Assim, percebeu como tem vários laços na letra? Só que agora eu vou reescrever isso aqui sem os laços. Percebe? Então nós vemos que a boa caligrafia, ela é a arte de você juntar laços. Você faz laços com as linhas. E às vezes você não sabe que são laços. Se você for escrever uma letra, você vai procurar sua própria caligrafia. A única coisa que você vai ter que ter cuidado é fazer laços. Um laço para o L, por exemplo, o G. Olha só como é que ele é um laço, ó. Tem laços, tem um laço aqui em cima e um laço aqui embaixo. Só que você vai e esconde depois esse laço, ó. Pronto, fica só com um laço. Aqui apareceu um pouquinho, mas nem sempre vai aparecer. Portanto, cada letra é feita praticamente com um golpe de caneta. E então, como ela é feita com um golpe de caneta, ela pode encaixar em outra letra facilmente através desses laços. Então, quando você for escrever, procure usar essa técnica. Evite, por exemplo, isto, ó. Isso é muito interessante, mas isso quebra o pensamento. Quebra o pensamento um pouco. Por exemplo, enquanto eu estava escrevendo aqui e falando com vocês com letras em forma de laços e mostrando que essas letras são boas para escrever, né, e fazer alguma coisa mais diferente, veja que enquanto eu escrevo com elas, eu consigo falar com vocês e falar melhor. Mas quando eu uso essas letras aqui, eu tenho que, às vezes, minha voz, ela segue um pouquinho esse padrão da letra, porque é um padrão quebrado, ele não segue o movimento quebra. Veja bem, quando eu dou um traço aqui, eu tenho que quebrar para raciocinar para dar outro traço aqui e outra aqui. Isso pode parecer pouco, pode parecer um tempo minúsculo, mas ele faz toda a diferença no montante de horas de estudo. Digamos que eu vou escrever aqui, por exemplo, constitucionalissimamente. Uma palavra bem grande, né? Constitucionalissimamente. E eu, de repente, venho aqui e escrevo também com as outras letras. Não sei se você observou ou você pode testar isso aí. A concentração para escrever assim é muito maior. O esforço para escrever com essa letra é muito maior. Portanto, evite escrever com letra de forma, a não ser que seja um título. Outra ideia interessante, falando de títulos, quando você for escrever um título, coloque uma cerquilha ou um jogo da velha e escreva o nome do título. Por exemplo, final, né? Ou conclusão. Assim você terá um título melhor. Observe que eu não estou usando uma letra muito bonita, né? A letra está simplesmente seguindo um padrão aqui, porque eu uso a minha letra, né? Vamos dizer que eu escrevo aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e
nada me faltará. Percebe? Consegui escrever o Salmo 23, versículo 1, certo? Então temos isso aqui. Isso aqui já foi para minha memória há algum tempo, mas quando você escreve aquilo que você está estudando, você vai memorizando e vai guardando. Às vezes melhor do que você fazer outro tipo de coisa. E são duas coisas que você precisa fazer. Você precisa escrever o que você está estudando, né? Seja por cópia, né? Ou seja, por resumo do que você está ouvindo, a explicação. E você precisa também falar sobre aquilo, seja de alguma forma perguntando, mas perguntando mesmo, não fazendo aquelas perguntas que são basicamente retóricas, né? Pergunte para saber, para esclarecer. Perguntando e a outra forma ensinando. Ensinando. Cuidado com o tal do debate. Debate não ajuda ninguém a aprender nada. Debate atrapalha. Debate atrapalha quem está aprendendo junto com você e atrapalha você também, porque ele dá a ideia que você sabe quando você não sabe, certo? Então o debate deve ser abolido dos seus estudos, dá um fim no debate. Incluíram isso na educação como se o debate resolvesse o estudo, mas não resolve. O debate ele tem fim meramente político, ele te dá uma intenção de aprendizagem meramente política, mas não do conteúdo. O que vai te ensinar a aprender o conteúdo é escrever e falar esse conteúdo. Você vai escrever fazendo resumos e cópias e vai também falar esse conteúdo através de perguntas e ensinando aos outros alunos que não entenderam, seus colegas ou seus parentes em casa também. Então, essa é a ideia. Por isso que é importante nós usarmos muito a caligrafia. Você precisa ter uma letra legível. Você pode observar que eu escrevi, fiz até uns rascunhos aqui, umas coisas, esse aqui tá bem doido, né? Mas você pode observar que a letra tá legível. A letra não está ilegível, não é uma letra muito bonitinha, é a minha letra, mas ela está seguindo simplesmente a técnica certa. Por isso que eu quero dizer para você que para você estudar, você primeiro precisa ter uma caligrafia, um método de caligrafia adequado. E a única coisa que você precisa saber não é fazer as letras da melhor forma. Você simplesmente precisa saber que a caligrafia é uma forma de escrever com laços. Isso se a gente se referir à caligrafia cursiva. Você pode ver que aqui tem um laço, aqui tem outro laço. Ó, o I é um laço. Ó. É isso, só que depois eu junto o laço, tá vendo? Então tudo é um laço. E você precisa laçar as letras uma na outra. Por exemplo, A, E, I, O, U. Você observa que foram todas juntas, esse F ficou até meio estranho, vou fazer de novo aqui, A, E, I, O, U. Você percebe que elas ficaram juntas e ao mesmo tempo que ficaram juntas, elas se ligam facilmente porque os laços estão unindo elas. Mesmo que você não veja os laços como aqui, por exemplo, você não vê, mas eles estão lá o tempo todo. Então, esse é o que eu queria te explicar. Não quero te fazer copiar letras, eu quero que você compreenda a caligrafia da letra cursiva, como uma caligrafia baseada em laços, laços de linha. Vou te dar um exemplo aqui, fazer uma coisa legal que acho que você vai gostar. Você pode desenhar somente com um movimento de caligrafia. Ó. Por exemplo, eu estou fazendo um movimento aqui que eu usaria para letras, certo? Então, eu vou desenhar alguma coisa aqui. Vou tentar desenhar um rosto, né? Então, desenhando um rosto aqui, simplesmente com esse material, com essa técnica própria para a caligrafia, tá? Vou desenhar um rosto mais ou menos simples, mais ou menos cômico. Não vou desenhar com muitos detalhes, só para você ver o quanto a técnica de caligrafia ela é rica. Você consegue passar uma imagem para o papel, e inclusive sem fazer o esboço prévio, tá vendo? Ó, estou fazendo aqui uma imagem no papel. Já terminei o meu desenho, né? Praticamente. Terminei. E isso aqui pode ser a base de um desenho diferente, de uma história em quadrinho ou coisas assim, porque eu estou usando simplesmente os movimentos de laços da caligrafia, tá? Então isso aqui é uma técnica de desenho, se chama
Scribble. Eu não sei se eu estou escrevendo certo ou errado, mas se escreve mais ou menos isso, Scribbling. Acho que é isso que pronuncia, tá? Então eu só estou mostrando isso aqui só para provar para vocês que a caligrafia é uma questão de laços contínuos. E isso vai ajudar você, ao seu cérebro, a entender melhor, a gravar o que você está estudando. Porque quando você usa a caligrafia, você consegue gravar o que está estudando e você pode ver que eu estou, ao mesmo tempo que estou desenhando, estou falando com vocês. Porque isso não está atrapalhando o meu pensamento. Porque a caligrafia, inclusive, ela é considerada um movimento natural das suas mãos. Ela se move naturalmente. Desenhei um cérebrozinho aqui meio maroto, né? Vou botar uns olhinhos nele aqui, tá? Então, é isso que acontece. Primeira técnica de estudo, a técnica da caligrafia. Depois nós vamos continuar esse vídeo e você vai entender na próxima aula porque é muito importante valorizar a caligrafia e a aplicação disso nos nossos estudos com o método de fichamento, que é o único método de estudo que eu vou ensinar para vocês, que eu acho que é o único que é válido depois de várias pesquisas que eu fiz e observei, e o método de fichamento é o melhor método para vários tipos de trabalho, sejam escolares, sejam de universidade. Que Deus abençoe, obrigado por assistir ao canal.